Ok, estamos iniciando então o nosso encontro síncrono de seminários especiais 2, do dia 10/9/2021. Hoje nós vamos ter então um seminário apresentado pelo professor André Luiz. André Luiz, então, eu estou passando a palavra para você. Perfeito, obrigado então, Paulo. Nós estamos ainda no aguardo da presença aqui da Andresa e da Sara. Combinamos, Paulo e eu, que nós faríamos uma discussão, que eu faria uma apresentação um pouco mais sucinta, né? E recomendaríamos para que tanto a Sara como a Andresa assistissem à gravação, e nós vamos buscar montar um outro espaço, configurar um outro espaço, para que a gente consiga fazer uma discussão assim um pouco mais particularizada com relação às expectativas, aos interesses ali da Andresa e da Sara, que são as duas alunas que estão matriculadas aqui na componente. Então fica o reforço aí para que ambas assistam a gravação, tá? Previamente a essa nossa marcação. Estou vendo que a Andresa entrou aqui na sala. Muito bem, boa tarde, Andresa. Olá, professores, desculpa a demora. A internet não estava querendo funcionar aqui. Não, perfeito, perfeito. Eu estava só... iniciamos agora há pouco a gravação, na verdade, colocando a expectativa nossa de que tanto você como a Sara, que ainda não entrou na sala, assistisse a gravação caso vocês não estivessem aqui na sala, tá? Mas então seja bem-vinda aí, tá? Obrigada. Então estamos na expectativa da Sara fazer o acesso aqui à sala. Eu vou começar a fazer uma projeção, tá? Preparei alguns slides aqui para organizar um pouco a minha fala, estruturar um pouco minha linha de raciocínio. E, Andresa, você é a única presente aqui das discentes, fica absolutamente à vontade para fazer interrupções, tá? Para tornar a fala o mais dialogada possível, ok? Certo, professor, pode deixar. Ok, beleza. Não é normalmente o que a gente faz quando a gente assiste um seminário, né? Mas fica essa deixa aí para que você se sinta plenamente à vontade para abrir o áudio e fazer qualquer comentário, qualquer coisa que você julgue como pertinente, tá? Eu vou iniciar então aqui um compartilhamento, já iniciei um compartilhamento, vou projetar aqui alguns slides, certo? Eu organizei então uma temática aqui que apresento como título Princípios Didáticos ao Ensino de Ciências, aprendendo ao ensinar. Título um pouco pretensioso, que nós vamos buscar encontrar alguns argumentos, levantar aqui algumas ideias, tendo em vista um interesse de qualificarmos processos do ensino propriamente dito, tanto é que o título tem esse caráter de aprendendo a ensinar, falando de alguns pressupostos, de algumas metodologias, de algumas estratégias, mas basicamente de algumas atitudes do docente que são muito úteis, que são muito importantes para um processo de ensino que possa repercutir em aprendizagens. E, ao mesmo tempo, nós vamos falar também de aprendendo ao ensinar. E esse aprendendo ao ensinar aqui, certamente me remete a Glasser, a William Glasser, um psicólogo americano, cuja algumas teorias eu tomei contato há pouco tempo. Ele tem uma teoria que foi traduzida aqui no Brasil como teoria da escolha, uma teoria muito pertinente, assim, com relação a alguns pontos de reflexão. Nessa teoria da escolha, que foi interpretada, e aqui no Brasil tem vários artigos que tratam de um dispositivo chamado pirâmide de aprendizagem, que deriva dessa teoria da escolha, nós percebemos que, de acordo com essa interpretação, o momento de menor aprendizagem é o momento que o aluno está ouvindo o professor. É efetivamente esse momento que nós estamos falando e o aluno está ouvindo. O aluno está de frente a um discurso e está ali apenas ouvindo a fala do professor. Até tem um quantitativo quanto a isso, em torno de 5, 10% seria as possibilidades de aprendizagem nesse formato de ensino. Ao passo que no outro lado do espectro, é precisamente o momento de ensinar que mais e melhor se aprende. Quando você está na incumbência de elaborar um convencimento, de elaborar uma estratégia para ensinar, é o momento que você mais e melhor aprende, de acordo com a teoria lá de Glasser. Então, certamente isso vem muito a calhar quando a gente fala de aprendendo ao ensinar. Você está ensinando, você está buscando ensinar, ou seja, mobilizando recursos para tornar lógico teus objetos de conhecimento, mas no fazer isso, certamente você está aprendendo
de maneira bastante intensa, aqueles objetos de conhecimento, visto que você está desenvolvendo estratégias com uma intenção de possibilitar novas aprendizagens. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses argumentos aqui. Não é bem essa fala de Glasser, mas eu só trouxe aqui para exemplificar esse título aqui. Nessa questão, então, de buscar levantar algumas ideias com relação aos processos da aprendizagem propriamente dito, uma teoria cognitivista de aprendizagem, a teoria da aprendizagem significativa, defende fortemente a aquisição de significados como a aprendizagem significativa e atribui ao professor a proposição de significados lógicos para esses objetos de conhecimento, ao aluno a atribuição de significados psicológicos. Então, o que é aprender, tendo em vista esse recorte teórico que eu estou trazendo aqui? É você desenvolver significados psicológicos a partir de significados lógicos oferecidos pelo professor, a partir de uma proposta de oferecimento de coerência, de uma apresentação que faça sentido para o aluno. Isso é feito pelo professor, essa é a atribuição do professor, mas cabe ao aluno essa transformação, essa perspectiva transformadora daquilo que o professor oferece como possibilidade de aprendizagem para o significado que o próprio aluno vai fazer desses objetos de aprendizagem. Sendo o nosso foco central aqui a questão dos conteúdos, tá, que são os objetos de conhecimento, aquilo que o professor vai verificar como bases para as suas apresentações, as suas socializações, nós temos pelo menos 3 subsídios importantes com relação a esses conteúdos. São os subsídios pedagógicos, quando nós vamos tomar atenção aos processos da aprendizagem propriamente dita, os favorecimentos que o professor pode fazer, tendo em vista o que se conhece, o que se discute hoje sobre a aprendizagem. Também nós poderíamos tratar desses conteúdos com um subsídio epistemológico também, falando um pouquinho sobre a natureza desses conteúdos, a pertinência desses assuntos, a razão pela qual nós temos uma sequência conteudinal, uma determinada ementa de uma componente. Então, são todos subsídios teóricos num âmbito epistemológico. Mas a minha escolha aqui nessa fala é falar um pouquinho mais, é fazer uma abordagem mais próxima às perspectivas didáticas, que é justamente os modos pelo qual o professor tem à sua disposição essa possibilidade de transformação, de oferecimento de logicidade aos seus objetos de conhecimento. Então, quando nós falamos sobre estratégias de ensino, sobre metodologias ativas, sobre determinados planos de ensino, sequências didáticas, planejamentos, nós estamos muito atentos a esses subsídios teóricos no âmbito didático, que é basicamente o nosso foco aqui dessa discussão. Com relação ao subsídio pedagógico, tá, sobre o qual eu mostrei aqui nesse slide anterior, nesse quadro, eu costumo trabalhar a teoria da aprendizagem significativa lá com relação às proposições de Alsop, com relação ao subsídio epistemológico. Normalmente eu utilizo a epistemologia de Thomas Kuhn por entender ela como muito aderente ao ensino das ciências e à constituição de uma imagem, de uma ciência contemporaneamente útil, contemporaneamente eficaz, para que nós venhamos a tomar decisões cientificamente fundamentadas, mas, conforme eu já disse, a nossa fala de hoje tem muita relação com esse subsídio didático, com essa perspectiva de aprender a fazer ciência, e para falar um pouquinho sobre isso, nós vamos buscar argumentos de Pouso e de Crespo, para, basicamente, levantarmos algumas ideias, levantarmos alguns argumentos aqui, que nos ofereçam condições de pensar, de refletir, mas refletir sobre a nossa própria prática de modo fundamentado, de modo substanciado, com base nos argumentos que nós vamos aqui levantar. Muito bem. Quem são Pouso e Crespo? Pouso e Crespo são 2 autores espanhóis, 2 pesquisadores, autores espanhóis. Tem alguns trabalhos, alguns artigos, alguns livros aqui publicados por editoras brasileiras, por periódicos brasileiros, muito importantes. E alguns desses artigos, alguns desses materiais, eles fazem uma relação muito importante, assim, muito significativa com relação às intencionalidades do Pouso, que é um professor de psicologia, que é um doutor em psicologia,
Então, está muito atento às perspectivas da aprendizagem, à caracterização da aprendizagem como um fenômeno natural e particular do sujeito, ao passo que Crespo é um professor, um doutor, um professor de química, que está, à sua vez, voltado para as questões particulares ao ensino. Então, quando nós falamos do ensino e fazemos uma associação à aprendizagem, muitas vezes nós podemos até nos iludirmos como uma relação de causa e efeito, do ensino que resulta em aprendizagem, mas as coisas não são tão simples assim. Sob uma perspectiva cognitivista, de um ensino não necessariamente resulta em aprendizagem. Ensinar é você fazer uso das suas atribuições como professor, tornando lógico, tornando significativo, tornando coerente os seus objetos de conhecimento, mas não necessariamente desse processo de ensino, mesmo que ele seja bem qualificado, que ele seja bastante rico com relação aos recursos e às bases teóricas que o professor utiliza e dispõe, não necessariamente vai surgir aprendizagens, porque a aprendizagem requer uma mobilização do próprio sujeito aprendiz. E é precisamente sobre esses argumentos que nós vamos encontrar bases teóricas no trabalho de Pozo e Crespo. Pozo muito voltado para a perspectiva da aprendizagem, até pela sua formação, pelos seus interesses de pesquisa, e Crespo voltado para as perspectivas do ensino, pela sua experiência profissional, pelos seus interesses acadêmicos. E nessa obra, particularmente na obra que eu vou utilizar como referência dessa fala, há uma busca de um olhar comum sobre esses aspectos, ou seja, de um ensino que possa não garantir aprendizagens, mas um ensino que seja desenvolvido com uma atenção à aprendizagem, com uma atenção particular à aprendizagem ou aos modos pelos quais esse processo de ensino pode favorecer aprendizagens. Mas certamente um argumento que emerge dessa discussão é um ensino que tenha como compromisso desenvolver aprendizagens, repercutir, representar aprendizagens. E é basicamente essa a perspectiva de trabalho do Pozo e do Crespo. A fonte, a referência fundamental dessa minha fala, nesses nossos próximos minutos de discussão, é o capítulo 3, Aquisição de Procedimentos, Aprendendo a Aprender e a Fazer Ciência, desse livro aqui, Aprendizagem e Ensino de Ciências, do Conhecimento Cotidiano ao Conhecimento Científico. Publicado pela ArtMed, tem várias edições, e é um livro muito caro hoje. A última vez que eu fui verificar o valor desse livro, ele estava para mais de R$100 aí, tá? Mas certamente é um investimento muito compensatório. Nesse livro, o Pozo e Crespo tem a habilidade de, desde a introdução, fazer uma abordagem que venha a qualificar o processo de ensino, mas sob uma perspectiva atenta ao professor, melhor dizendo, sob uma perspectiva atenta ao aluno, ao aprendiz. Sobre esses pressupostos que eu já adiantei aqui e vou aprofundar um pouco mais nessas discussões daqui para frente. Nesse livro há um capítulo específico da química, um capítulo específico da física, são abordadas, exemplificadas dificuldades de aprendizagem, são feitos alguns levantamentos de alguns conteúdos particulares de maior dificuldade de aprendizagem, de maior manifestações de bloqueios cognitivos. Então, é uma discussão assim à luz de embasamentos filosóficos, epistemológicos, pedagógicos, mas particularmente didáticos. Mas uma didática a nível de uma praxis do professor que efetivamente recupere desses elementos teóricos para uma reflexão sobre a própria prática de modo fundamentado. Então, certamente, aí vale o investimento nessa obra, vale cada minuto aí de leitura atenta dessa obra. Particularmente, então, no capítulo 3, nós vamos levantar algumas perspectivas de procedimentos. Essa talvez seja a nossa palavra-chave aqui nessa discussão. Procedimentos adotados pelo professor com uma aderência muito forte a um processo de ensino que possa resultar ou possa favorecer aprendizagens amplas, aprendizagens múltiplas, as aprendizagens particulares do sujeito, aprendizagens certamente distintas
entre um sujeito e outro. Aqui eu já trouxe para a gente iniciar essa discussão uma citação aqui da obra, do capítulo 3 da obra do Poser do Crespo, que eu não me atrevi a fazer nenhuma alteração, nenhuma interpretação, que a ideia é nós termos uma base teórica para iniciar essa discussão. Então, a citação do Poser do Crespo aponta lá, na página 70, que a formação quase exclusivamente disciplinar do professor de ciências, com muita escassa bagagem didática prévia à própria experiência docente, junto com um caráter fortemente seletivo, que o ensino médio tem tido tradicionalmente, por estar dirigido mais a preparar para a universidade do que em proporcionar uma formação substantiva, tem marcado um enfoque dirigido, sobretudo, à transmissão de conhecimentos conceituais, em que a lógica das disciplinas científicas impõe-se sobre qualquer outro critério educacional e em que foi atribuído aos alunos um papel meramente reprodutivo. Então, certamente, nessa citação, nós temos uma problemática que perpassa os nossos ambientes acadêmicos, desde a educação básica até a universidade, que é um foco quase que exclusivo na transmissão de conteúdos, de conhecimentos, de abordagens de conteúdos sob a sua base conceitual. Nós vamos ingressar numa escola, nós vamos iniciar o ofício de professor, nós vamos, num primeiro momento, receber uma ementa pronta, uma componente de química, de física, do primeiro ano do ensino médio, da universidade, enfim, a ementa está normalmente pronta e muitas vezes o professor trabalha essa ementa por muito tempo para começar a se questionar sobre esses conteúdos que integram essa ementa. E na hora de fazer uma análise um pouco mais reflexiva sobre essa ementa, nós vamos perceber que nós temos ali uma proposta conceitual. Nós temos ali uma listagem de conteúdos, já até com uma sequência teoricamente lógica para a discussão desses conteúdos, mas a abordagem desses conteúdos a nível da ementa, ela é conceitual. E muitas vezes o professor ele não transcende essa abordagem conceitual, tendo isso quase como uma cultura a nível do processo do ensino, do processo da praxis docente, vamos chamar assim. Uma pergunta que você possa fazer disso é sobre o conhecimento. O conhecimento ele é conceitual ou ele é somente conceitual? Essa é a maior incumbência, a maior pertinência do professor é fazer essas abordagens a nível de conceitos. Nós vamos discutir um pouquinho sobre essas questões. Sem me alongar muito nesse esquema aqui, tá? Mas nós precisamos retomar algumas ideias, recuperar algumas ideias, alguns conhecimentos prévios, para fazer uma distinção importante sobre um eixo que eu chamo de pedagógico e um segundo eixo que eu chamo de didático. Quando nós falamos de propostas pedagógicas, de subsídios pedagógicos, nós estamos ali muito voltados às perspectivas da aprendizagem, a um planejamento que deve ser feito sob um olhar atento à aprendizagem. Então, nós vamos encontrar nesse eixo aqui da esquerda, voltado para um âmbito pedagógico, as teorias da aprendizagem, as perspectivas psicológicas de um processo de aprendizagem, tendo em vista a teoria que você vai adotar para entender o processo da aprendizagem, mas as teorias mais modernas, digamos assim, vão entender a aprendizagem como um processo natural, um processo que ocorre de modo natural e é inerente e particular a cada sujeito que aprende. Então, essas discussões aqui são discussões de um âmbito voltado para o domínio pedagógico. E nessa perspectiva, nós vamos encontrar algumas metas da aprendizagem. Nós vamos ensinar química, nós vamos ensinar ciências, ensinar física, lá, tabela periódica, classificação periódica dos elementos, mas muito pouco nós fazemos perguntas da razão pela qual fazer isso. Qual é a utilidade, qual é a perspectiva de pertinência pontual, particular, daquele conhecimento sobre a classificação periódica. Então, essas discussões estão voltadas a metas da aprendizagem propriamente dita. E no outro eixo, aqui no outro domínio, nós temos aqui as perspectivas didáticas, que é justamente aquelas que vão se aproximar muito da conduta do professor, das atitudes do professor, das suas intervenções. Então, nessa perspectiva, nós vamos discutir mais a respeito de métodos de ensino, estratégias de ensino, e certamente um eixo complementa o outro, e um eixo vai ser vazio se não levar o outro em consideração.
E esses dois eixos, compondo uma cultura educacional, é basicamente a praxis docente, que nós conceituamos como praxis docente, tendo em vista uma atenção particular ao ensino, mas que leve em consideração o processo da aprendizagem. Um ponto importante, assim, para ficar nessa argumentação aqui, é que muitas vezes, na maioria das vezes, eu me atrevo a dizer, que nós, como professores, nós discutimos, refletimos muito acerca dos métodos. E muito pouco fazemos essas reflexões acerca das metas de aprendizagem. Então, falamos muito sobre métodos de ensino, estratégias de ensino, metodologias de ensino, mas muito pouco levamos a nossa atenção às metas, aos pressupostos, aos meus interesses para desenvolver um determinado conteúdo, uma determinada ideia, uma determinada argumentação e adentrar em relação a que o aluno efetivamente pode utilizar, não de modo reducionista, mas o que efetivamente o aluno pode desempenhar quando ele aprende sobre tabela periódica, quando ele aprende sobre estequiometria, quando ele aprende lá sobre cinética química. Então, são questões assim, importantes para serem discutidas. Deixe-me só voltar para cá, para verificar se vocês estão aqui ainda, ok, perfeito, estão. Fiquem à vontade, as intervenções, então não esqueçam disso. Com relação, então, a essa nossa problemática, essa sistemática, esse sistemático reducionismo das nossas abordagens aos aspectos conceituais dos nossos componentes curriculares, a própria teoria da aprendizagem aplicativa, que, como eu já anunciei para vocês, é a teoria que eu utilizo para subsidiar algumas bases pedagógicas desse processo, ela propõe uma sistematização do conhecimento. Então, tendo em vista os conteúdos, os conhecimentos, nós temos 3 abordagens possíveis, conforme vocês possivelmente já se depararam em alguns momentos. São as abordagens conceituais, as procedimentais e as atitudinais. Então, eu tenho 3 dimensões ali que certamente são levadas num momento de intervenção didática. Com relação aos conteúdos, com relação às bases conceituais dadas aos conteúdos, eu já falei para vocês que é a apresentação que prepondera nos ambientes acadêmicos, nos ambientes da educação básica, nós temos ali um espectro gradiente crescente de complexidade e de generalização, que vai de representações, então, desde um caractere, desde um símbolo, desde uma linguagem que nós utilizamos para fazer uma representação, que é o que menos mobiliza, certamente, um entendimento significativo, até uma filosofia, que é o que mais vai repercutir um entendimento próprio, um convencimento, uma profundidade de complexidade, de ganho cognitivo, que vai demandar digamos, uma particularidade do sujeito aprendiz. Então, nós vamos ter uma representação, até um dado, um fato, chegando em um conceito, a um princípio, uma teoria e, por fim, uma filosofia. Fazendo aqui uma exemplificação muito, muito superficial dessa ideia, se nós pensarmos em um símbolo, uma determinada letra, um determinado valor, um determinado recurso gráfico, nós temos aqui uma representação. Ele pode simplesmente apenas ser decodificado, mas não representar nenhuma ideia. Até chegar num fato, num dado, numa informação, por exemplo, nós vamos falar que o ponto de ebulição em si do éter é 36 graus Celsius, isso é um fato, é um dado. Nós vamos chegar então num conceito, tá? Vamos conceituar talvez o próprio ponto de ebulição como um processo de passagem do estado líquido para o estado de vapor, é um conceito, e já falamos aqui que muito da nossa abordagem a nível de educação básica está no âmbito dos conceitos. Chegando então a um princípio, e quando nós vamos articular conceitos entre si, chegando em uma ideia, chegando em um entendimento um pouco mais sofisticado, nós vamos ter um princípio, até que nós vamos tomar conta de vários princípios entre si, articulá-los para chegar em uma teoria, e por fim, uma perspectiva de chegar em uma filosofia, quando nós agregamos um entendimento particular, uma visão de mundo, uma visão de valor com relação àquelas teorias ali. Mas, basicamente, a sistematização proposta pela teoria da aprendizagem aplicativa aos conteúdos
no âmbito conceitual, traz esse espectro aqui de complexidade, de generalização. Numa outra dimensão, nós temos aqui as atitudes, tá? As bases atitudinais do ensino com repercussões e aprendizagens, a nível propriamente das próprias atitudes, de normas, de valores, sendo que é uma base teórica assim, bem estabelecida que vai abordar essa dimensão aqui de repercussões, de possibilidades de aprendizagem, tendo em vista as intervenções do professor. E, certamente, os procedimentos, que muitas vezes são subvalorizados frente às outras dimensões, é a base central desse capítulo 3 aqui do Pouso e do Crespo. Eu vou apenas dar na verdade já estou fazendo isso, introduzindo algumas ideias que muito pouco são levadas em consideração quando nós abordamos essa proposta teórica aqui de uma aprendizagem emergente de um processo de ensino. Muitas vezes, na maioria das vezes, estamos atentos às bases conceituais, e pouquíssimas vezes às bases atitudinais e, possivelmente, quase que nunca, às consequências procedimentais ou perspectivas procedimentais com relação ao processo do ensino. Quando nós falamos sobre os procedimentos, nós vamos fazer uma pergunta com relação à subordinação aos conceitos. Os procedimentos potencialmente emergentes dos nossos conteúdos curriculares, eles são dependentes dos conceitos, eles têm uma dependência conceitual, e aqui nós temos uma fala do Pouso e do Crespo com relação a um entendimento de função secundária. É como se, num primeiro momento, nós tivéssemos uma proposta conceitual para um determinado rol de conteúdos, e a partir desse entendimento conceitual, nós vamos, então, verificar quais são as potencialidades de nós termos algumas preocupações procedimentais. Mas o Pouso e o Crespo, eles não têm um convencimento disso, mas possivelmente eles têm um argumento que vão se aproximar muito de uma resposta positiva para essa questão, que os procedimentos, eles são dependentes dos conceitos. Nós precisamos ter um entendimento claro dos conceitos tratados para pensar sobre possíveis aplicações para esses conceitos. O que vai ficar muito evidente nessa citação aqui de Pouso e Crespo, que eu também não vou fazer uma apresentação, vou fazer uma leitura dessa citação. Que quando se trata de técnicas complexas e trabalhosas, como são a maior parte das utilizadas na aprendizagem da ciência, o aluno dificilmente vai produzir suas próprias soluções, senão que é melhor instruí-los diretamente em certos procedimentos, que em muitos casos são produtos de uma longa construção cultural. Então, de início, seguimos estritamente os passos estabelecidos nas instruções, e somente quando dominamos bem a técnica, estamos em condições de inventar soluções próprias para os problemas que encontramos, ou mesmo para aqueles que nós mesmos vamos criando. Até o Pouso e o Crespo, eles fazem uma associação no livro com relação a uma receita de bolo, tá? Que tem uma aderência muito forte com a experimentação, com a metodologia da experimentação. Uma receita de bolo, por exemplo, você no primeiro momento, você nunca fez um bolo, você não tem habilidades culinárias, você vai seguir a receita passo a passo. Você vai entender esse processo algum tempo depois, quando você tiver em condições de tomar decisões próprias. E essa associação pode ser feita com relação ao processo ali do ensino, da aprendizagem. Num primeiro momento, nós vamos trabalhar conceitos, nós vamos trabalhar conteúdos, para que, num segundo momento, nós comecemos a fazer uma reflexão um pouco mais complexa, um pouco mais problematizada, com relação a algumas perspectivas que possam emergir desses conteúdos. Isso vale para os alunos também. Vamos tomar como exemplo a metodologia da experimentação, que eu já trouxe aqui como exemplo dessa ideia. No primeiro momento, você vai discutir dados experimentais com os alunos, você vai propor uma aula experimental, e você não deve, ao meu ver, levar para os alunos algumas propostas de protagonismo para que os alunos tomem decisões anteriores a os alunos dominarem certas técnicas, dominarem certas estratégias experimentais. Então, certamente, demandam esse domínio para algumas atitudes, para alguns envolvimentos. Isso vale também para as abordagens didáticas do professor em sala de aula.
Num primeiro momento, o professor ele tem interesse, por exemplo, em trabalhar a solução de problemas, em trabalhar mapas conceituais, em trabalhar redes semânticas, em trabalhar recursos mais complexos para uso dos conteúdos discutidos. Mas, possivelmente, nós precisamos passar por um primeiro momento onde esses conteúdos vão ser discutidos sob um aspecto conceitual, para, a partir de então, buscar estratégias para aplicação desses conteúdos, para a identificação desses conteúdos com relação ao dia a dia dos alunos. Então, essa é uma ideia importante. E, muitas vezes, esse ímpeto do professor em inovar, esse ímpeto do professor em fazer processos um pouco mais sofisticados a nível de metodologias, ele muitas vezes está muito bem intencionado, mas nós percebemos que eles são dependentes de um entendimento conteudinal que essas metodologias muitas vezes não desempenham por si próprias. Então, vamos pensar um exemplo aqui bastante concreto de nós fazermos uma discussão, de nós darmos uma aula com relação à estequiometria, um pouco mais convencional, vamos chamar assim, e a partir dessas perspectivas, vamos então buscar agregar recursos para que os alunos possam tomar posições próprias, mas a partir de uma estruturação um pouco mais consistente dada pelo professor. Com relação a algumas estratégias, em função do ensino que possa resultar em aprendizagens, o Pose e o Crespo, eles trazem ali pelo menos 4 fases para a solução de problemas, tá? Com relação a uma proposta de um ensino que leve os alunos a um entendimento próprio. Com relação a essas fases, nós podemos pensar uma primeira fase como fixar metas. O professor vai pensar em metas, vai pensar em pretensões para a aprendizagem. Nós vamos buscar um ensino que repercute em aprendizagens, mas vamos pensar também em algo concreto, em algo inteligível de aplicações dessas aprendizagens. Então, certamente, essa primeira etapa aqui, essa primeira fase de um processo de intervenção, ela, na maioria das vezes, não é clarificada pelo professor. Num segundo momento, nós vamos escolher uma sequência de ação. Nós vamos buscar uma sequência, uma sequência didática, um plano de ensino, que seja eficiente, que seja qualificada para abrir possibilidades para que os alunos, a partir de um entendimento concreto sobre aquilo que está sendo discutido, busquem interferir nesses objetos, busquem fazer as suas próprias escolhas, as suas próprias definições. A terceira etapa, a aplicação, é certamente aquela etapa que normalmente o professor se concentra mais no seu plano de ensino, nas suas intervenções. E a quarta etapa, que também é subvalorizada frente à terceira, é avaliar dessas etapas, avaliar se esse plano, se essas estratégias de ensino foram qualificadoras para as intenções que subjazem essa proposta do professor. E ao aluno, certamente, cabe um controle dessa terceira fase, a aplicação. Que essa aplicação ela não deve ser feita apenas pelo professor. Quando o professor desenvolve estratégias, desenvolve resolução de problemas, experimentação, mapas conceituais, ele deve certamente abrir espaço para que o próprio aluno tenha os seus momentos de participação. Eu costumo dizer que o aluno não aprende pelo professor. O professor muitas vezes se ilude numa aula qualificada, se ilude em dar uma aula qualificada quando ele monopoliza todas as ações, todas as intervenções. Nós precisamos abrir espaço para que os alunos tomem suas próprias decisões, façam suas próprias reflexões, discutam entre si, tomem partido de algumas estratégias metodológicas à luz das suas próprias teorias, dos seus próprios conhecimentos prévios, e isso é feito quando o professor abre espaço para que isso torne-se possível. Quando isso não é feito, quando o aluno não tem um controle mais eficiente sobre essa terceira fase aqui, nós temos um sério risco de reduzir problemas a exercícios, estratégias a rotinas, saberes fazer a saberes repetir. Entretanto, possivelmente não seja um entendimento docente essa perspectiva do aluno assumir controle de alguns processos envolvidos ali na praxis docente.
nessa modificação, nessa intenção de modificação da função didática do professor, o professor que busca estruturar conteúdos, mas a partir dessa estruturação, no uso procedimental que vão ser feitos esses conteúdos, o professor deve, então, abrir espaço para que os alunos, como eu já disse, tomem suas próprias providências. Que o professor deixe o papel de um expositor de conteúdos para um orientador de apropriações, que tenha espaços, que tenha intencionalidades para que os alunos possam fazer uso desses possíveis procedimentos e também dos recursos metodológicos usados pelo professor. Essa transferência de controle é defendida pelo Pouso e Crespo como uma interiorização da cultura. Muitas vezes, o professor é muito receoso nessa conferência de espaços para que os alunos tomem suas próprias decisões. E essa questão de transferência de espaço, gente, ela é ela pode ser simplesmente explicada e exemplificada, melhor dizendo, num espaço que o professor leve ao aluno a uma reflexão. O professor muitas vezes está discutindo um assunto, discutindo um conceito, apresentando uma ideia, e não abre um espaço-tempo para que o aluno faça reflexões sobre aquela própria ideia, para que o aluno tome uma posição sobre aquela própria ideia. E isso vale mesmo para conteúdos estabelecidos, que tem o seu assente cultural, tem o seu assente ali a nível científico, mas muitas vezes é importante que o professor abra espaço para que o aluno represente para o professor a sua percepção sobre aquele assunto. Nós vamos discutir lá em estequiometria com relação a reagentes limitantes em excesso. Vamos abrir um pouco de espaço para que o aluno busque uma explicação do seu entendimento sobre esse processo, para que nós possamos, a partir desse entendimento, tomar percepções do que nós estamos resultando no aluno a partir daquelas discussões teóricas feitas. Então, essa transferência de controle, ela é muito importante, ela é muito pertinente para um ensino que possivelmente vai se tornar em aprendizagens. E vamos lembrar aqui que essas aprendizagens, elas são particulares, elas são próprias do aluno. Então, quando o aluno representa os termos usados pelo professor, quando o aluno utiliza dos exemplos dados pelo professor, possivelmente nós vamos ter muita dificuldade em caracterizar um entendimento desse aluno, porque ele está utilizando de uma transferência que não é própria, mas está utilizando de uma transferência que foi construída pelo professor. Agora, ao passo, quando o aluno utiliza das bases teóricas dadas pelo professor, mas tem possibilidade de fazer novas construções, consegue trazer outros exemplos, consegue fazer aproximações ao seu conhecimento prévio, ele está ali buscando uma transformação psicológica daquilo que está sendo discutido em sala de aula. Isso é muito pertinente à aprendizagem. Isso é uma condição inerente a um ensino que possa repercutir em aprendizagem. Algo também muito colocado pelo Pouso e Crespo nesse capítulo, que eu estou discutindo para vocês, que eu estou aqui panoramicamente apresentando para vocês, é uma distinção que esses autores dão a técnicas e estratégias. Muitas vezes nós estamos muito bem intencionados em discutir, junto aos nossos alunos, determinados conteúdos, sobre algumas estratégias pedagógicas, sobre algumas estratégias didáticas, mas nós estamos o fazendo sob o modo de técnicas. E isso é algo bastante preocupante, algo bastante importante para ser pensado. Esse reducionismo de estratégias a técnicas, muitas vezes eles acabam sendo quase que normalizados em sala de aula. E isso, não ser feito, pode não desenvolver um ensino com as suas amplas qualidades de resultar em aprendizagens. O Pouso e o Crespo trabalham, então, alguns exemplos, quando você faz isso, por exemplo, no calcular a área de um polígono. Quando você solicita que um determinado grupo de alunos calcule a área de um polígono, de uma figura geométrica, e você estabelece um método, você estabelece um protocolo, que aqui está sendo exemplificado por uma fórmula, você está trabalhando sobre um exercício, mas não sobre um problema.
Agora, quando você solicita algo semelhante, mas você o faz sem estabelecer o caminho pelo qual os alunos deverão seguir para fazer para desenvolver essa atividade, você está possivelmente se aproximando de um problema, ou seja, se aproximando de uma estratégia. O mesmo para dirigir um carro, de acordo com os autores, dirigir um carro é um exercício, girar a chave da ignição do carro e ele não ligar é um problema. Trabalhar com o tratamento do texto habitual é um exercício, propor-se uma tarefa nova, transformar o texto em uma tabela, retirar do texto informações principais, articular essas informações a um outro contexto, a um outro cenário, pode muito bem ser um problema. Deixar de ser um exercício e chegar à dimensão de um problema. Com relação a algumas propostas para a transformação de exercícios em problemas, os autores trabalham alguns eixos importantes, que vão desde da proposição do problema, quando você pode buscar propor tarefas abertas que admitam várias vias possíveis de solução, inclusive várias soluções possíveis, um problema que não deixa claro nem o caminho a ser seguido e muito menos a solução esperada. Passam também para, durante a solução do problema, no momento de você habituar o aluno a tomar suas próprias decisões sobre o processo de solução, assim como que esse aluno reflita sobre o processo, não supervalorizando o produto, mas discutindo sobre o processo pelo qual o aluno vai buscar um convencimento sobre as suas tomadas de decisões, e também chega na avaliação desse problema, avaliação dessa estratégia, quando é dadas as condições de avaliar mais os processos de solução seguidos pelo aluno do que a correção final da resposta. Ou seja, avaliar mais do que corrigir. Isso vale muito também, é muito aderente essa ideia, esse argumento ao processo da experimentação. Um processo de experimentação, muitas vezes o aluno está muito preocupado em chegar em uma determinada resposta, chegar em um determinado resultado, e não raramente vai questionar o professor está certo isso? Era isso que era para acontecer? A coloração era para ser dada? A coloração era essa aqui? Ou seja, são expectativas próprias de uma cultura que supervaloriza a resposta, supervaloriza o produto em relação ao processo, em relação aos caminhos, em relação àquilo que foi feito como planejamentos, aquilo que foi feito como tomadas de decisões. E muitas vezes, o entendimento do aluno frente à justificativa que pode ser dada às suas respostas é muito mais pertinente em termos pedagógicos do que propriamente as respostas. Então, um aluno que consegue, um aluno que é capaz de justificar aquilo que obteve, de justificar a sua resposta, é muitas vezes mais pertinente a nível de conhecimento, a nível de aprendizagem, do que propriamente o aluno que chegou a uma resposta que satisfaça as expectativas do professor. Então, isso vale também muito com relação aos princípios tomados, as atitudes tomadas pelo professor no conduzir as suas estratégias de ensino. Nós já colocamos aqui uma dependência de procedimentos a conceitos, certamente nós vamos defender argumentos que vão endossar essa ideia. Nós estamos num mundo aí muito repleto de informações, essas informações se assemelham muito a determinados conceitos, informações essas que estão acessíveis hoje aos alunos. Sabemos muito bem que as escolas deixaram há muito tempo de ser um centro do saber para se tornar mais uma opção dos alunos, e não hoje, certamente, a opção prioritária com relação à aquisição dessas informações. Então, nos cabe algumas atenções com relação à aquisição de informações, à interpretação dessas informações. A isso cabe muitas ações de professor, análise das informações, a realização de inferências, essas inferências tomando noção psicológica de quando nós utilizamos de algumas bases seguras de conhecimento, para, a partir dessas bases seguras, tomar deduções, desenvolver raciocínios lógicos, tendo em vista aquilo que é fundamentalmente, aquilo que é aceito cientificamente. A compreensão e organização conceitual da informação é outra dimensão que se aproxima de um ganho de procedimento que certamente está próximo ao professor, próximo às ações do professor, de que modo organizar essas informações, de que modo organizar esses conceitos,
para dessas informações ou desses conceitos emergirem outras ideias, outros argumentos, mas argumentos cientificamente fundamentados, cientificamente seguros, e também a comunicação de informação. Então, são vários elementos aqui que são importantes, que são, assim, bastante convidativos a uma reflexão sobre a qual dar outros usos para as informações ou para os nossos conhecimentos a nível conteudinal. Com relação a essas possíveis transformações, aqui nós precisamos ir para além do domínio da classificação. Então, nós temos algumas informações, nós temos o nosso rol de conteúdos, mas nós já entendemos que nós vamos, no primeiro momento, estabelecer bases teóricas seguras para esses conteúdos, mas nós vamos procurar dar um passo além. Nós vamos procurar tomar frente de algumas estratégias para uso desses conteúdos numa perspectiva de princípios. Então, nós precisamos fazer algumas transformações com esses conteúdos, com essas informações, e essas transformações, certamente, vão demandar alguns recursos mais complexos, como redes semânticas, como mapas conceituais, como minerações textuais, ou como outros recursos que muitas vezes são utilizados de modo mais corriqueiro, como resolução de problemas, como temas geradores, ou como situações de ensino, como a própria experimentação, que são metodologias por si só sofisticadas e pertinentes para que o aluno faça determinadas escolhas, para que o aluno tome o seu papel de protagonista na sua aprendizagem e, oportunizado pelo professor, tome algumas inferências próprias. E certamente nós precisamos aí, nesse momento, de um envolvimento um pouco mais complexo. Nós precisamos de técnicas um pouco mais complexas que leve aos alunos condições, que ofereçam aos alunos condições de fazer essas transformações. Que o aluno consiga fazer essa transferição de um conhecimento mais conceitual a algo um pouco mais sofisticado, a nível de um procedimento, a nível de um princípio. Em suma, que o aluno tenha possibilidade de tomar ideias, de desenvolver argumentos próprios com relação àquilo que é discutido, com relação àquilo que é proposto pelo professor. Com relação a isso, nós vamos aqui mais ao final dessa fala, verificar que o Pouso e o Crespo, eles vão buscar exemplificar em um recurso, em uma metodologia, em uma estratégia didática, vamos chamar assim, uma possibilidade para que o aluno faça essa transformação, para que o aluno efetivamente, a partir dessa base teórica, conceitual, bem fundamentada pelo professor, consiga fazer um exercício de transferição, consiga fazer um exercício de entendimento próprio e enfrentamento de outras situações. Essa base teórico-metodológica que nós vamos adentrar daqui a pouquinho é a resolução de problemas. Então, pela resolução de problemas, torna-se possível essa transformação esperada pelo aluno, essa transformação que pode chegar ao professor como um conhecimento, um conhecimento com potencialidade de transformação de um ensino em aprendizagem, um conhecimento que torne-se passível para que o aluno faça as suas apropriações próprias e, a partir dessas apropriações, consiga fazer as suas próprias aplicações. Então, quais tarefas os alunos devem enfrentar? Que tarefas os alunos podem demandar para tornar isso possível? A resolução de problemas, certamente, é uma delas, conforme nós vamos adentrar nos próximos slides, mas esses problemas muito atentos às perspectivas da aprendizagem, problemas muito atentos a oferecer condições para que os alunos busquem um entendimento dos conteúdos próprio e façam uma derivação para outros contextos, a outros cenários, sob um olhar mais pedagógico do que técnico. Muitas vezes nós percebemos que alguns enfrentamentos, algumas metodologias, elas têm uma proposta muito técnica, ou uma proposta que supervaloriza as dimensões técnicas em detrimento das pedagógicas. Isso significa o quê? Que são metodologias de ensino, são propostas muito ricas, muito eficientes, muito qualificadoras,
mas que muitas vezes estão muito mais próximas àquela dimensão do ensino, aquela dimensão da atribuição do professor, e mais distantes daquela dimensão que tem um foco na aprendizagem, que tem um foco mais do aluno. Então, nós vamos buscar alguns processos, alguns princípios, tendo em vista exemplos com relação à resolução de problemas, mas sob essa atenção mais inclinada às perspectivas pedagógicas, tendo em vista essa nossa intenção, tendo em vista essa intenção docente, essa intenção de uma praxis que ofereça condições para que um ensino possa resultar em aprendizagens. Então, vamos chegar nesses problemas, vamos chegar nessa articulação entre princípios, entre procedimentos, entre problemas, vamos buscar responder, vamos buscar entender, melhor dizendo, problemas como procedimentos ou procedimentos como problemas, enfim, mas a nossa ideia central é buscarmos, a partir desse exemplo da situação-problema, a partir desse exemplo da transformação de determinados conteúdos em problemas, uma possibilidade de uma transformação, ou melhor dizendo, uma possibilidade de uma evolução de uma base conceitual, que propriamente é muito mais difundida nos ambientes educacionais, para uma base de procedimentos, que vai nos remeter a uma ideia de o que fazer com aqueles conteúdos, o que fazer com aqueles objetos de conhecimento, tomando como pressuposto que esses objetos de conhecimento são aprendidos, tomando como pressuposto um ensino do qual resulta em aprendizagens. Deixe-me só voltar para cá. Ok, estamos aqui todos bem ainda. Muito bem, Andresa, você me ouve bem? Tudo certo? Tudo certo. Ok. Então, vamos fechar esses nossos argumentos aqui, trazendo alguns exemplos de Pozo, de Crespo, com relação ao seu entendimento do processo de problemas, de solução de problemas. Eu não sou especialista na metodologia da resolução de problemas, não tenho textos escritos sobre isso. Na verdade, até utilizo alguns pressupostos teóricos da resolução de problemas, que é uma base teórico-metodológica muito, muito consolidada hoje na literatura da área do ensino de ciências. Eu até utilizo de algumas bases teóricas, tendo em vista a experimentação, tendo em vista uma articulação entre experimentação e resolução de problemas. Mas então eu quero deixar bem claro aqui que o meu interesse é levantar algumas ideias, alguns pressupostos sobre a resolução de problemas próprios de Pozo e de Crespo. Então, não fazer uma apresentação um pouco mais complexa sobre essa temática, mas, na verdade, exemplificar com essa estratégia alguns argumentos, algumas ideias que eu levantei aqui nesses últimos minutos. Primeiramente, Pozo e Crespo defendem uma classificação importante para problemas, como problemas qualitativos, quantitativos e pequenas pesquisas. Num primeiro momento, então, nós vamos entender que os problemas se distinguem quanto à sua própria natureza, e essa natureza está muito inclinada à intenção do professor, à sua intenção em trabalhar determinados conteúdos. A própria natureza dos conteúdos pode certamente se aproximar de um tipo de problema e se afastar de outro. Então, são questões assim bastante importantes também a ser pensadas. Que são problemas qualitativos, de acordo lá com o Pozo e com o Crespo. Problemas qualitativos são problemas abertos, nos quais se deve predizer ou explicar um fato, analisar situações cotidianas e científicas, e interpretá-las a partir dos conhecimentos pessoais e ou do marco conceitual que a ciência proporciona. Esse marco conceitual que é importante, é uma palavra-chave importante, porque quando nós apresentamos um problema de natureza qualitativa, nós precisamos avançar de uma interpretação trivial, de uma interpretação superficial, para uso de um marco conceitual. Muitas vezes nós vamos desenvolver algo com a intenção que o aluno utilize de determinados conceitos para resolver o problema. E muitas vezes não é o que acontece, gente. Muitas vezes o aluno busca resolver um determinado problema qualitativo e você percebe que ele tem ampla dificuldade em resgatar conteúdos teóricos científicos de suporte. Então, certamente, essa não é a expectativa que se faça. A expectativa é que se use bases teóricas, fundamentos científicos para que o aluno
faça as suas próprias interpretações e chegue a uma resposta aceitável ao problema qualitativo. Então, pode se resolver por meio de raciocínios teóricos, sem necessidade de recorrer a cálculos numéricos ou manipulações experimentais. Nós temos aqui relações entre modelos científicos e fenômenos de aplicação, detecção de ideias e interpretações. Então, sem a necessidade, sem demandar manipulações numéricas, nós vamos trazer determinados conteúdos sob uma dimensão teórica, sob uma dimensão mais aberta, tornando possível que o aluno utilize de bases teóricas que antecederam a esse problema, conforme os pressupostos que nós já discutimos aqui, a partir de bases teóricas já discutidas pelo professor sob um âmbito conceitual, mas que o aluno utilize dessas bases teóricas para buscar uma interpretação para o problema que é apresentado pelo professor. Há um exemplo do próprio livro: explique racionalmente por que a roupa seca mais rapidamente nos dias em que há vento do que nos dias em que não há. Então, uma pergunta aqui, um problema quase que trivial, pela repercussão, pela recuperação de bases teóricas que o aluno utilize para responder, você vai perceber o envolvimento que esse aluno tem com relação aos conteúdos científicos que foram tratados. O aluno pode trazer questões físicas, questões a nível de cinética, questões amplas para buscar uma interpretação que efetivamente responda a essa questão. Algumas sugestões didáticas: escolher situações cotidianas próximas dos alunos, com um certo grau de mistério, ajuda a conectar com os seus interesses e motiva a aprendizagem. Certamente um problema que o aluno entenda desde a sua origem vai favorecer para que o aluno se preocupe mais em resgatar conhecimentos científicos teóricos para responder ao problema do que propriamente entender ao problema. Se esse problema já for de um entendimento cotidiano do aluno, certamente o tempo e a sua energia vão ser muito mais desprendidas com relação às mobilizações científicas que esse aluno vai vir a fazer. Com relação aos problemas quantitativos, são os problemas nos quais o aluno deve manipular dados numéricos e trabalhar com eles para chegar a uma solução, mesmo que ela possa não ser quantitativa. Então, há uma dependência de uma manipulação de valores, de dados, sob um âmbito quantitativo, mesmo que, eventualmente, a resposta possa ser de um cunho qualitativo, a resposta pode ser de um cunho interpretativo, mas houve necessidade de, em algum momento do processo, uma manipulação numérica. A quantificação, então, não deve ser um fim, mas um meio de aproximação do problema científico, delimitar de domínios científico e matemático. Isso é uma questão importante também. Muitas vezes os domínios científicos e matemáticos, eles se confundem na fala do professor, muitas vezes no entendimento do próprio aluno. A matemática tomando-se um entendimento matemático não como um fim, mas como um processo. Muitas vezes o aluno tem uma equação, tem um determinado cálculo ou aplicação de valores em uma determinada fórmula matemática e está na verdade, constrói um entendimento, culturalmente constrói um entendimento que a resposta da equação é efetivamente a resposta do problema. E muitas vezes a gente percebe que essa resposta da equação, ela aparece em determinados cálculos como muito longe da realidade e o aluno ainda assim defende essa resposta, apresenta essa resposta como solução ao problema. O que ele remete a esse entendimento? Que o aluno muitas vezes não tem um entendimento, não desenvolveu um entendimento mais profundo do que o que representa aquele valor, do que o que representa aquele determinado número como resposta ao seu cálculo. Muitas vezes ele faz um cálculo, comete um erro matemático lá, que o leva a uma resposta absurda, uma resposta sem nenhuma justificativa, e defende aquilo como resposta. Por quê? Porque ele não está convencido, ele não tem um entendimento que, além do valor, que aquele valor representa algo muito mais profundo, muito mais complexo. Aquele valor representa uma determinada condição que pode não ser possível num determinado ambiente físico, por exemplo. Esse é o conflito entre os domínios científico e matemático. O aluno muitas vezes está num domínio matemático, puramente matemático, e não faz essa transposição, que daquele valor matemático remete a um entendimento, ou seja, remete a um domínio científico. Então, é algo importante num problema de natureza quantitativa.
E também o reconhecimento dos conceitos utilizados e a interpretação dos resultados numéricos dentro do marco teórico. Novamente, o marco teórico aqui ganha força, porque a partir de um determinado valor, nós precisamos de um marco teórico, nós precisamos de um subsídio teórico para contrastar aquele valor, para que aquele valor tome sentido frente a algo que é muito mais complexo e muito mais profundo do que meramente aquele valor. Então, são questões importantes a serem tomadas com relação aos problemas de natureza quantitativa. O quantitativo não por ele mesmo, o matemático não por si próprio, mas como um meio pelo qual nós vamos obter um determinado valor e, a partir desse valor, nós vamos buscar desenvolver um entendimento sobre um fenômeno, sobre um problema, nesse caso aqui, que é muito mais complexo, que é muito mais qualificador. Um exemplo de um problema quantitativo: em uma tempestade, observamos que o tempo transcorrido desde que se vê o raio até que se ouve a trovoada é de 10 segundos. A quantos quilômetros do observador está a tempestade? Sabemos que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Então, nós temos aqui um problema, ele tem uma natureza quantitativa, ele pode ser desenvolvido por várias vias, mas ele remete a um entendimento. E um determinado valor, possivelmente, quando operado apenas por recursos matemáticos, ele pode estar muito fora de uma realidade aceitável e ainda assim ser oferecido pelo aluno como algo a solucionar o problema. Aí, o professor está com condições de avaliar o quanto o seu ensino repercutiu propriamente em aprendizagem. Muitas vezes, quando esse aluno tem dificuldade de entender que aquela sua resposta, aquele seu valor encontrado não pode repercutir uma solução aceitável ao problema, o aluno está ainda distante de um entendimento mais profundo, de um entendimento que esteja subjacente ao que o professor está buscando desenvolver. Algumas sugestões didáticas: fomentar a reflexão sobre a estratégia seguida, valorizar além dos resultados numéricos a estratégia adotada. Então, são questões que eu já discuti. Certamente, o como fazer, o como resolver esse problema, ele possivelmente é mais importante, ele é mais valoroso do que propriamente o valor dado, do que propriamente a resposta dada a esse problema. As estratégias pelas quais os alunos poderão resolver esse problema pode muito bem estar no foco central de um feedback, de uma discussão que o professor venha fazer a partir do uso dessa estratégia. E a terceira classificação, as pequenas pesquisas. Terceira classificação dada por Pouso e por Crespo aos problemas, à proporção de problemas, são atividades em que o aluno deve obter respostas para um problema por meio de um trabalho prático, tanto no laboratório escolar como fora dele. Então, nós temos já a dependência de alguma atividade, de algum ensaio, de alguma sistematização, de alguma simulação, ou experimental, ou por conta de um meio tecnológico, no laboratório ou em outro ambiente de prática, mas há necessidade de uma manipulação para que o aluno, a partir dessa manipulação, busque um entendimento e possa ter uma resposta aceitável ao problema qualitativo. O problema, melhor dizendo, o problema classificado como pequena pesquisa. Então, nós temos aqui o estabelecimento de conexões entre conceitos teóricos e as suas aplicações práticas, transferência de conhecimentos escolares para contextos mais cotidianos. Termo importante aqui é essa transferência. Quando o aluno é capaz de fazer essa transferência, quando o aluno é capaz de, a partir de uma discussão de, por exemplo, equilíbrio químico, e o aluno, a partir de uma discussão teórica sobre equilíbrio químico, é capaz de encontrar um meio de aplicação de algo que foi tratado no contexto de equilíbrios químicos, o aluno está fazendo essa evolução de um conteúdo conceitual para uma proposta de princípio, para uma proposta de procedimento. Então, é uma transferência assim, muito válida para desenvolvimento de aprendizagens. Potencializa, então, diversos procedimentos de trabalho, didático, estratégias de busca, análise de dados. Então, nós temos hoje, aí, nos ambientes virtuais, nos ambientes de pesquisa, vários meios, várias possibilidades para que o aluno seja incentivado a desenvolver pequenas pesquisas. Então, nós podemos entender a elaboração de um problema como uma estratégia que leve os alunos a fazer uma manipulação, que leve os alunos a fazer uma transferição
de algo que foi apresentado pelo professor, de algo que foi discutido teoricamente pelo professor, a alguma situação concreta, a alguma situação prática. E muitas vezes o professor não precisa estabelecer qual é essa situação prática. O professor pode levantar algo como uma problemática e levar para o aluno a estratégia para uso dessa problemática, para a manipulação dessa problemática, enfim, para relacionalidades, para interferências, para interfaces entre essa problemática e os conteúdos teóricos de suporte que foram trabalhados pelo professor em sala de aula. Um exemplo aqui de uma pequena pesquisa: todos sabemos que quando soltamos um corpo, ele é atraído pela terra e cai livremente até o solo. Contudo, o que não sabemos muito bem é se todos os corpos caem juntos. Por exemplo, se deixamos cair 2 corpos, um grande e outro pequeno, qual chegará antes no chão? Desenhe um experimento que permita responder essa pergunta e determinar quais fatores influenciam a queda. Então, aqui nós temos possibilidades que o aluno vai fazer essas manipulações. Tá? Lá no ensino fundamental, possivelmente, é algo que vem muito a calhar esse tipo de discussão. Ao invés do professor chegar com a resposta pronta, ao invés do professor trazer lá uma base de mecânica que já vá, num primeiro momento, oferecer essa resposta, vamos levar o aluno a essa problemática, vamos levar o aluno a algo que o leve a refletir. E aqui, mesmo que seja dado um caminho, que seja oferecido um caminho, tá? Desenhe um experimento, o aluno pode fazer esse desenho de várias vias. Pode fazer esse desenho a nível de uso de um software, pode fazer esse desenho gravando um vídeo, ou pode fazer esse desenho de modo mais convencional, utilizando ali o papel e a caneta, enfim, mas há uma possibilidade, há uma solicitação de transferência de controle de uma proposta do professor para que o aluno tome partido, para que o aluno tome frente àquilo que ele deseja fazer, deseja enfrentar a essa proposta de problema sob o modo de uma pequena pesquisa. Alguma sugestão didática quanto a isso? Na condução e socialização, levar em consideração a possível diversidade de soluções e de níveis de soluções. Então, o mesmo que valeu para os outros problemas, certamente vale tanto quanto ou mais para a pequena pesquisa. Por quê? Porque na pequena pesquisa nós temos vários meios pelos quais o aluno pode enfrentar o problema. Meios quantitativos, meios qualitativos, meios do seu próprio cotidiano, vários recursos que podem ser mobilizados para isso, a gravação de um vídeo, uma simulação, a realização de um experimento em pequena escala. O aluno pode utilizar de alguns materiais do seu dia a dia para manipular um conjunto de variáveis, por exemplo, pode explicar essa manipulação frente a um determinado software, enfim, gente, na verdade, de várias possibilidades o aluno pode dispor hoje para enfrentar um problema elaborado sob o modo de uma pequena pesquisa, certo? Então, mas certamente é algo que demanda uma criatividade, mas é muito rico com relação às possibilidades que o aluno pode vir a responder um problema sob uma pequena pesquisa. E o professor muitas vezes se surpreende frente aos meios pelos quais o aluno chega a essa solução. Eu diria que principalmente lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, o aluno muitas vezes acaba utilizando de muitos recursos, de uma diversidade de recursos que muitas vezes na graduação acaba não fazendo mais. Muito bem, essas estratégias, então, essas perspectivas demandam uma transformação de problemas em estratégias didáticas. Vejam bem que o meu interesse aqui não é apenas utilizar de problemas para apresentar, discutir determinados conteúdos, mas transformar esses problemas em estratégias mais amplas, em estratégias mais complexas, em estratégias didáticas, que demandem uma configuração do geral ao específico, que nós utilizemos de determinadas realidades, de determinados contextos dos alunos, para que nesses contextos os alunos consigam identificar uma aderência a determinados conteúdos. Isso é uma perspectiva do geral ao específico. Ao invés do professor desenvolver um conteúdo e, a partir daquele conteúdo, buscar
exemplos, a partir daquele conteúdo, buscar associações, muitas vezes o inverso dessa lógica ele é mais eficiente. O inverso dessa lógica é você identificar cenários mais abertos, formas mais gerais de pensamento, e a partir desse interesse, a partir desses cenários mais contextualizadores, identificar conteúdos que possam contribuir para um entendimento mais sofisticado. Uma coisa é você entender de modo trivial, de modo intuitivo, um fenômeno natural, como a evaporação, por exemplo, e outra coisa é quando você consegue mobilizar conteúdos químicos, conteúdos físicos, conteúdos científicos, para qualificar essa tua percepção de mundo sobre a evaporação. Isso é uma perspectiva do geral ao específico. Você fazer abordagens mais gerais no primeiro momento, caracterizar cenários, contextos, e a partir de então, buscar identificar conteúdos que visem a qualificar essa tua percepção. No âmbito da teoria da presença explicativa, nós chamamos essa inversão de lógica, que vai do geral ao específico, de relação entre a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. Que é, num primeiro momento, você buscar identificar cenários de interesse, contexto, perspectivas teóricas de interesse, que pode muito bem ser feito por meio de um problema, tendo em vista as discussões que eu tomei aqui com vocês, e a partir desse problema, ter uma abertura, esse problema naturalmente oferecer uma amplitude de significados que permita a que o aluno mobilize saberes da cinética, mobilize saberes da estequiometria, mobilize saberes das funções inorgânicas, tomando exemplos da química, para qualificar esse problema, para qualificar o entendimento desse problema e também para buscar uma solução, para buscar uma estratégia para vir a resolver, para vir a solucionar esse problema. Então, esse é um modelo importante, um modelo que muitas vezes não é o modelo que predomina nos ambientes escolares. Tá? Nos ambientes escolares, nós vamos encontrar vários exemplos de uma predominância de conteúdos e dos conteúdos, uma busca por exemplos, uma busca por associações cotidianas. Muitas vezes, o inverso dessa lógica é o que vai não garantir, mas é o que vai facilitar, o que vai favorecer um ensino que resulta em aprendizagem, que vai favorecer que o aluno, dos conteúdos tratados pelo professor, sob uma dimensão conceitual, encontre meios para transformações em procedimentos, para que consiga, por meio de procedimentos, a partir de problemas mais abertos, marcos teóricos, no mínimo, para entender esses problemas, para qualificar a sua visão de mundo sobre esses problemas. E, certamente, para, no segundo momento, virar as suas próprias percepções. E aqui, por fim, para a gente fechar essa discussão, algo que eu trouxe para vocês lá no começo, talvez uma discussão mas nós consigamos chegar em uma perspectiva de metas, de pressupostos, de interesses de aprendizagem. Então, eu tenho um ensino que eu busco resultado a partir de uma transformação, a partir de uma apresentação de significados lógicos de objeto de conhecimento, eu estou buscando desenvolver aprendizagens. Então, de um ensino, eu estou intencionando aprendizagens. Mas vamos dar um passo além a essas aprendizagens. Vamos buscar aprendizagens para quê? Entendimentos científicos com que propósitos? Talvez os problemas sejam algo importante. Entendimentos científicos para uma leitura mais qualificada à própria realidade, uma leitura mais qualificada do próprio mundo que nos cerca, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior. Então, aí nós vamos encontrar propósitos, nós vamos encontrar metas, digamos, inteligíveis para nossas discussões a nível de ciências, as nossas discussões a nível dos nossos conteúdos. Então, muitas vezes, essa mera transformação de atenção, ao invés de pensar apenas em
em métodos, vamos pensar um pouco em metas, pode repercutir em outros pressupostos, em outras argumentações que certamente vão qualificar aí as nossas aulas, as nossas intervenções, com um ensino mais comprometido com a aprendizagem. E certamente as duas emergências, ou seja, um ensino mais comprometido à aprendizagem e ao que os alunos poderão fazer a partir dessas aprendizagens. E aí, certamente, eu estou defendendo aqui, tendo em vista essas referências que eu estou tratando desde o começo da minha fala, que essas emergências estejam em uma qualificação de visão de mundo. Essas emergências estejam em uma leitura mais qualificada do próprio mundo que nos cerca. Que o ensino de ciências possa repercutir em aprendizagens que levem os alunos a tomar posicionamentos, a tomar partido nas discussões sociais, mas a partir de uma fundamentação científica que hoje certamente é absolutamente necessária nesse mundo que nós vivemos. Então é basicamente isso, gente, tá? Eu tinha para discutir com vocês aqui. Na verdade, eu fiz isso em mais tempo do que eu planejei, mas deixa-me voltar para cá. Temos ainda uns minutinhos para que nós possamos fazer alguma discussão, alguma reflexão de algo que tenha repercutido aí com vocês. Tá? Agradeço pela Andresa, pelo Paulo, por terem me ouvido, por estarem até aqui comigo. Ok, André. Excelente apresentação, Alice. Essas coisas que você falou são muito importantes. E eu vejo assim, ó, os professores, eles se baseiam bastante no livro-texto. E nos livros-textos você não tem uma exploração dessas abordagens, dessa maneira que você apresentou ali. Ainda assim, os livros-textos que nós temos são baseados no ensino de conteúdos somente, né? Os exercícios que tem nos livros são exercícios para que exercitam muito pouco a capacidade de raciocínio e resolução de problemas. Os exercícios, na maioria das vezes, ainda são de resolução de fórmulas matemáticas. Então, eu acho que falta o que os professores eles se baseiam bastante, porque eles não querem, digamos assim, ou não têm tempo, ou não querem pensar em problemas que ajudem os alunos a pensar. Então, eles se baseiam nos livros e continuam seguindo o que tem ali nos livros. E muitas vezes usam nem os livros mais modernos, ou ainda continuam usando os livros antigos. Então, ele tem uma resistência muito grande em mudar isso, né? Apesar de que a maioria sabe que tem que deixar os alunos pensarem, participarem, resolver problemas, propor problemas diferentes. Mas o problema é montar os problemas que sejam realmente interessantes. Isso aqui é uma das questões que eu vejo, né? A outra coisa também, isso que você falou ali da matematização, isso é assim, é uma praga que continua durante muito tempo aí, até hoje que eu não vi mudar. Os alunos, tanto do ensino médio, quanto do ensino básico, quanto da universidade, muitas vezes eles têm só essa ideia de que você tem que colocar os números numa fórmula para resolver um problema quantitativo. E isso é a cultura geral, digamos assim, do ensino de química, de física, principalmente nessas áreas de ciências. Então eles confundem, como você falou ali, a formulação matemática com a química, por exemplo, ou com a física. Então eu tenho uma disciplina que eu trabalho, de físico-química, para os alunos de engenharia química, né? Eles já estão mais avançados no curso, então, a princípio, eles deveriam ter um conhecimento do que significa essas equações, né? Aí o problema que eu coloco para eles é assim, eu peço para eles calcularem o volume ocupado por um gás amônia a 0 graus Celsius, a uma temperatura de 0 graus Celsius, colocado dentro de um recipiente em que eles estão numa pressão, digamos, de 20 atmosferas. Aí o que eles fazem
eles vão pegar a equação do estado dos gases ideais, PV igual a nRT. E aí eles colocam ali a quantidade de amônia que eu dou, número de mols, constante dos gases, pega da tabela, coloca a temperatura que eu dou, e coloca a pressão e calcula o volume. Então eu falei, pedi para eles, calcule isso daí. Aí eles calcularam. Isso aí eu já faço em todo semestre, eu faço isso, dá a mesma coisa. Eles calculam o volume, deu tantos litros. Né? Aí eu pego e mostro para eles qual que é o volume real dessa amostra. Não é nem tantos litros, é alguns poucos ml. Então, por que isso, né? Eu peço para eles refletirem a respeito do que está acontecendo, o que está de errado nisso. Né? Então, será que a equação dos gases ideais está errada ou não? Né? Então, é esse tipo de problema assim que eu acho que é interessante, para ele dar um choque de realidade. Né? No caso ali, eles estão usando uma equação, substitui os números na equação, mas na verdade aquela equação de estado simplesmente não faz o menor sentido ser usado nesse caso, porque se você olhar o diagrama de fase da amônia, nessa pressão e temperatura, a amônia nem é um gás nessas condições aí, ela é um líquido. Então como é que você vai usar a equação de estado dos gases para um líquido? E mesmo que não fosse um líquido, a pressão seria muito alta e tem limites de aplicabilidade. Então eles confundem a equação como se fosse uma coisa infalível que serve para qualquer valor. Então colocam lá qualquer valor de pressão e temperatura e acho que vai resolver. Foi o que você falou ali. Não refletem a respeito da validade, da razoabilidade daquele resultado, né? Então, acho que tem que dar um choque de realidade mesmo em relação a isso, pegando alguns exemplos pensados ali. Mas é isso, a maioria pega e confunde a equação matemática de um modelo científico e eu acho que aquilo vai valer para qualquer situação. Então, ele esquece da química ou da física que está por trás e só usa, digamos, a regrinha matemática. Substitui os números lá e pronto, deu. Né? Então, esse é um dos problemas, mas você falou várias estratégias ali interessantes, mas eu acredito que tem que ter um pouco de esforço para pensar em problemas e estratégias para os alunos poderem exercitar essas habilidades, né? Mas acho que muito legal essa fala sua. Até nesse exemplo que você trouxe, né, Paulo, eu já dei aula de física, assim, na verdade, isso é muito trabalhado tanto na química como na física, né? Mas muitas vezes, assim, equívocos matemáticos, o aluno, numa equação dos gases ideais ali, utiliza valores em graus Celsius, chega num valor ali completamente... E oferece aquele valor ali, né? Como isso demanda, assim, leva para o professor, certamente, a algo que está ali, que o aluno não entendeu o que está fazendo. O aluno, no máximo, ali, memorizou um determinado conjunto de algoritmos matemáticos, né? Vai lá, resolve, mas a própria questão de uma conversão de valores ali, que antecede essa questão da álgebra matemática, né? Não foi entendida. Então, leva os alunos a fazer determinado procedimento algébrico correto, né? Mas chegar num valor ali completamente não razoável, né? Isso que você falou é importante, assim, essa questão da demanda ao professor. Certamente, eu colocaria que, num primeiro momento, é o professor se convencer disso. Né? O professor se questionar, refletir sobre essas questões, que muitas vezes não é o que acontece, principalmente no ensino médio. Né? No ensino superior, ali, talvez eu tenha alguma coisa assim, um pouco bem mais... A análise é por outros contextos, né? Mas esse convencimento do professor que nós precisamos desenvolver uma ciência voltada a entendimentos, né? Uma ciência voltada a particularidades, a associações, a reflexões, e certamente demanda isso muito do professor, certamente. Né? Mas muito obrigado pelas contribuições, Paulo. Tá? Bem pertinentes suas contribuições. Só para completar, durante essa disciplina de físico-química também eu faço um problema, pelo menos onde eu resolvo passo a passo errado, propositalmente errado, esquecendo, por exemplo, de mudar alguma unidade de grau Celsius para Kelvin, ou sei lá, alguma coisa assim. Resolvo passo a passo e no final vocês concordam com isso?
e o resultado não tem sentido. Por exemplo, se é um resultado muito errado, muito alto, muito baixo, aí ele, então tudo bem, professor, acho que está certo. Não, não está certo, é só olhar o valor, tá uma coisa fora do sentido, né? Então, mas eu faço um exemplo desse errado só para mostrar para eles. Toda vez eu faço isso aí. Assim, acho que ajuda eles pensarem um pouquinho, a prestar mais atenção nisso, né? Está jóia. Eu acho interessante, porque no que eu trabalho hoje, eu trabalho do aula particular, né, numa clínica, então os alunos vêm sempre com a dificuldade na parte de física, e aí eles já vêm, professora, me ajuda naquela fórmula que eu não consigo entender. Aí tu tem que dar um passo atrás, né, e explicar para eles que não é uma fórmula, que aquilo ali é só uma expressão matemática, uma equação, que da onde é que saiu, né. Então, é muito interessante que aí eles ficam pensando, mas como assim, professor? O que é isso? E, então, eu volto de lá naquela parte que o professor colocou ali, que é a parte do planejamento, né? Aí, no meio do planejamento, até as intervenções, tem que ter as estratégias. Não adianta a gente chegar com o aluno e simplesmente colocar a goela abaixo neles, achando que eles têm aquele entendimento. Muitas vezes a gente acha que um aluno foi à praia e fala sobre o calor específico da areia, mas o aluno nem foi à praia. Então, ele nem sabe o que talvez seja uma areia. Então, a gente também tem que ter aquela estratégia do que o professor colocou ali, que a gente tem que pensar na pesquisa primeiro, talvez. Que é saber pesquisar nosso público, pesquisar o que o aluno o que ele tem de suporte, para depois a gente conseguir fazer uma intervenção com mais qualidade naquele aluno. Então, o planejamento, o método e a meta, elas têm que estar interligadas, não só o método, né, que nem o professor falou. As metas são importantes. Onde é que eu quero atingir? Onde é que eu quero chegar nesse aluno, né? Então, assim, eu achei muito interessante, porque dentro do que eu trabalho, é de suma importância eu ter um objetivo, a meta primeiro, para depois eu achar qual método vai ser mais eficaz para aquela intervenção. Eu achei muito bom esse texto do professor, esse livro. Legal, muito bem, Andressa. Bom saber dessa tua experiência, tá? Muito legal, certamente isso, né? Se nós, principalmente na educação básica, né, se você não tem acesso, não tem alcance a nível das individualidades dos alunos, né? Muitas vezes o professor de educação básica tem 400 alunos, né? Isso é uma realidade, assim, principalmente num cenário que nós temos hoje, de redução drástica ali do número de períodos de química, de física, né? Então, certamente, assim, essa individualidade ela fica muito difícil. Mas aos conteúdos nos cabem outras abordagens, né? Abordagens, assim, que vão oportunizar envolvimentos próprios, né? E desde essa questão dessa intenção de você abrir espaço para que o aluno tome algumas decisões, para que o aluno faça alguns envolvimentos. Eu gosto da matemática, então eu vou resolver por cálculos. Eu gosto da escrita, eu vou escrever, eu vou fazer uma ilustração, eu vou montar uma maquete, eu vou elaborar um experimento, eu vou gravar um vídeo, eu gosto de recursos. Então, essas aberturas, assim, são muito importantes, muito pertinentes. E certamente elas são inerentes ao nosso ensino de química, de física, de matemática, né? Desde que nós não fechemos ali os processos que nós estamos ali intencionando desenvolver, né? Nós temos ali um determinado compromisso de ensino, um determinado grupo de conteúdos, né? Só que as abordagens que nós vamos fazer desses conteúdos, elas fazem uma diferença muito grande, aquilo que os alunos vão poder fazer desses conteúdos. Mas legal saber dessa tua experiência, Andressa. Não, sabe, professor, que eu acho interessante também, que o professor Paulo falou ali, o senhor falou, que no ensino médio acontece muito isso, né? É interessante que a gente sai muitas vezes do ensino superior com muita ideia para ser aplicado de prática no ensino básico. Só que o tempo, né, que nem eu estou dizendo, é muito curto em relação para a gente poder aplicar dentro da escola, que acaba que a gente só usa daí um método, só de passar exercício, é aquilo ali, e aí acaba cortando, né, podando o que a gente queria fazer com mais práticas. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, gente, eu acho que seria isso, de minha parte era isso. Paulo, você tem mais alguma questão a acrescentar? Andresa? Tudo certo? Tá? Eu vou colocar lá no Classroom esse grupo de slides, tá? Eu não vou colocar o capítulo do livro porque eu não tenho, gente. Eu tenho um livro aqui, eu tenho um livro físico aqui na minha prateleira. É esse livrinho aqui que eu falei para vocês, esse aqui.
tá? Do Pose e do Crespo, um livro que está bastante caro, conforme eu disse, está mais de R$100 o livro ali. O frete vai dar mais do que isso, mas é um livro bom, um livro que vale um investimento. Tá? Eu tenho um capítulo do livro em PDF lá, que eu baixei em algum site, mas não é o capítulo que eu abordei aqui. Tá? Então eu não tenho o livro propriamente dito para colocar ali no Classroom, mas eu vou colocar os slides. Tá? Os slides ali eu vou colocar daí tem algumas informações importantes sobre a abordagem. Certo, minha gente? Nos vemos então, sem ser próxima sexta na outra, né? Se não me falha a memória, é isso, né, Paulo? Não é semana que vem. Na próxima, se eu não estou enganado, tem que olhar aqui. Acho que deixa eu ter certeza aqui. Então tá, hoje é dia 10. Isso. E a nosso próximo encontro está programado, na verdade, para o dia 17/9. Não, desculpe, 17/9 é planejamento dos seminários, que é a parte assíncrona. Próximo encontro vai ser o seminário da Andressa. Dia 24/9, tá bem? Certo. Dia 24/9 não é semana que vem, na próxima. Então tem 2 semanas aí para preparar. E antes de você apresentar, se possível, você posta no Classroom os artigos que você usou, tá? E para a gente poder dar uma olhada rápida assim, tá bom? Então é isso, minha gente, tá? Obrigado pela presença aqui de vocês, obrigado por me ouvir, tá? Qualquer dúvida, podem fazer contato por e-mail aí a qualquer tempo, certo, Andressa? Certo, tá? professores. Obrigado. Abraço para todos. Bom fim. A gravação, então, bem?